Olá, começa agora o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: TJMG supera a meta do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que estimula a conciliação para a resolução de conflitos. Nós hoje já sentimos nesses números, de cada 100 processos, 14 já estamos conseguindo obter consenso, acordo. Galeria de Arte do TJMG tem nova exposição. As obras são da artista plástica mineira Maria Helena Andrés. Sempre havia uma ligação entre o que eu vivia e o que eu fazia. E a arte sempre como sendo uma expressão daquela realidade. E ainda, uma entrevista com a coordenadora geral do CONJUR, Comitê de Justiça Restaurativa. A desembargadora Hilda Maria Teixeira da Costa fala sobre o livro Desafios da Justiça Restaurativa na Violência Doméstica. Tudo isso você vê agora. TJMG é destaque no país em meta do Conselho Nacional de Justiça. O trabalho dos CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos, foi fundamental para ultrapassar o índice determinado pelo CNJ. Estimular a conciliação para a resolução de conflitos. Este é o objetivo da meta número 3 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O TJMG ultrapassou o índice determinado pelo CNJ para o ano passado, com um alcance de 104%. Em 2023, foram realizadas quase 1.400.000 conciliações em Minas Gerais. O terceiro vice-presidente, desembargador Rogério Medeiros, atribui o resultado positivo ao trabalho minucioso de seleção de processos que já estão próximos a um acordo. Às vezes um valor de uma indenização, a parte que é X, o devedor oferece 90% de X, está quase perto, né? Então a gente manda também aquele caso específico para o CEJUSC. É um trabalho de formiguinha, né? Mas é mais um. O TJMG investe em formação e qualificação de magistrados e servidores em parceria com a EJEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Os cursos de conciliação são oferecidos também para o público externo. Recentemente mesmo eu fiz a palestra de encerramento aqui na Escola Judicial para professores das escolas públicas da região metropolitana, Belo Horizonte e região metropolitana. Eles foram capacitados como facilitadores de acordos no ambiente escolar, envolvendo os conflitos, né, de crianças, adolescentes, no âmbito da escola, das famílias respectivas. E eu senti, assim, por parte das professoras e professores envolvidos, muito entusiasmo com que apreenderam, né? E muita vontade de começar a praticar. Matheus faz o curso de conciliação judicial oferecido pela EJEF. Ele é um dos conciliadores estagiários do CEJUSC, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Eu acho muito importante esse curso porque ele nos qualifica, né, a estar exercendo essa audiência de conciliação na figura de conciliador da melhor forma possível e resolver um processo que poderia durar anos e anos em somente alguns minutos, algumas horas, o tempo que julgar necessário. A maioria das conciliações ocorre no CEJUSC. Em Belo Horizonte, fica neste prédio no bairro Gutierrez. Aqui, em média, são realizadas 180 audiências por dia, incluindo aquelas referentes a casos que não foram judicializados. No setor pré-processual, as partes não precisam da presença de um advogado. Aqui é o conciliador que ajuda na intermediação do acordo. Já o setor processual recebe casos que estão na justiça, mas com possibilidades de conciliação. Este advogado disse que consegue finalizar a maioria dos processos no CEJUSC. Eu diria que de 80% a 90% das audiências que a gente faz no CEJUSC, a gente fecha acordo. Além de fazer o acordo no processo, a pessoa sai até com um sentimento assim, de leveza, né? Assim, de ter realmente resolvido a situação.
Foi o que aconteceu com William. Ele saiu aliviado da audiência. Foi rápido, todo mundo ficou satisfeito e vida que segue. Quem está em outra localidade ou tem dificuldade para sair de casa pode optar pela audiência virtual. É a mesma coisa do presencial, só que como as partes talvez estejam em outro estado e tudo, aí é na modalidade virtual. Aí normalmente é o advogado que faz esse requerimento pedindo, né, a audiência virtual. A juíza Dênia Taborda trabalha no Sejusc, em Belo Horizonte, há 8 anos. Tenho acompanhado o trabalho de diversas direções da terceira vice-presidência, todas voltadas de forma efetiva para dar continuidade e melhora também dessa política autocompositiva de forma muito eficaz e com grande trabalho e capacitação de todos os setores, dos servidores, dos conciliadores de forma geral e também dos juízes coordenadores e adjuntos. Para este biênio, a meta do TJMG é intensificar as ações do Sejusc itinerante, como ocorreu nas regiões do estado, onde vivem os povos originários, e nos municípios, onde há conflitos por regularização fundiária. Identificar aí municípios ou comarcas onde as condições já estejam mais propícias para a gente fazer um mutirão itinerante por lá, né? Nós já estamos identificando localidades onde possamos avançar. E para fazer esses primeiros trabalhos, causando uma primeira boa impressão, né, para aumentar o efeito multiplicador. Além de ultrapassar a meta do Conselho Nacional de Justiça, o TJMG atingiu o primeiro lugar no índice de conciliação entre os 6 maiores tribunais estaduais do país. Nós hoje já sentimos nesses números, de cada 100 processos, 14 já estamos conseguindo obter consenso, acordo, uma vagarosa mudança para uma cultura de pacificação, de composição. Isso é muito importante em termos de evolução para um novo tempo no Judiciário Nacional. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, destaque para a nova exposição da Galeria de Arte do TJMG, com obras da artista plástica mineira Maria Helena Andrés. Até já! A Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem nova atração. A exposição Universo de Cores, que integra o programa TJMG Cultural, destaca obras da centenária artista plástica mineira Maria Helena Andrés. No ateliê da artista plástica Maria Helena Andrés, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cultura está por toda parte. Livros, centenas deles, e quadros, e mais quadros. Obras produzidas ao longo dos 102 anos de vida da artista. Eu tive uma variedade de fases muito grande, porque foram variedades de acontecimentos, de vivências diferentes, de lugares diferentes também. Então, sempre havendo assim uma correspondência da arte e a vida. Sempre havia uma ligação entre o que eu vivia e o que eu fazia. E a arte sempre como sendo uma expressão daquela realidade. E para ela, a família sempre foi apoio. Sempre a família me rodeou de muito carinho. Sempre eu tive gente que me amparasse, de certo modo, os obstáculos que iam surgindo e sempre dando estímulo para novos caminhos, né? A artista Maria Helena Andrés, que sempre fala que o momento marca sua obra, que está sempre aberta a novos caminhos, chega agora aqui na Galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trazendo parte da arte e da vida da artista. Maria Helena Andrés foi recebida com muito carinho pela Corte Mineira. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, conduziu a abertura da exposição Universo de Cores,
e falou da honra do tribunal em receber a artista como expositora do projeto TJMG Cultural. Nós estamos trazendo a arte para dentro do tribunal, demonstrando que o tribunal, além das suas funções específicas de julgar, também tem essa sensibilidade de prestigiar o mundo artístico. E num ano em que o tribunal está a completar 150 anos de sua instalação. Então o tribunal centenário recebe uma artista centenária com uma obra imortal. A superintendente de comunicação do TJMG, desembargadora Eveline Mendonça Félix, destacou o fato de esta ser a primeira exposição na gestão do presidente Correia Júnior. É uma artista reconhecida, uma artista renomada, uma artista que trouxe cor e forma, leveza para o nosso hall. E, além disso tudo, ela dá continuidade a um projeto que começou com o desembargador Zé Arthur, continua com o desembargador Correia, trazendo essa perspectiva de arte para todos nós, para os magistrados, para os servidores, para todos que frequentam o nosso tribunal. Maria Helena Andrés, artista visual, escritora e arte educadora, é premiada e reconhecida nacional e internacionalmente. Completou 102 anos agora em agosto. Na galeria do TJMG estão expostas 20 obras da artista. São telas de fases diferentes da carreira. Eu acho que é um lugar importante, que dá um crédito muito bom para a gente, quando a gente fala que está expondo aqui no tribunal. Quem veio ver se encantou. Linda exposição, maravilhosa. Eu já esperava por isso, mas ela sempre consegue me surpreender. Ela é incrível. No tempo que ela começou a fazer isso, já era uma coisa super inovadora. Hoje continua ainda inovadora. Coisa que a gente mais precisa aqui em Belo Horizonte, né? Principalmente, é o espaço para arte. A pedagoga Maria de Lourdes ficou emocionada. Cada obra aqui mesmo me emocionou muito. Eu olhei e falei, mas foi escolhida a dedo para colocar aqui. São lindas, maravilhosas. É uma viagem. Cada obra dela que você chega perto, é o que está acontecendo comigo. Eu estou viajando. A exposição Universo de Cores ficará aberta à visitação no hall do edifício sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, até o dia 20 de setembro. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Quem entra aqui, entra por situações normalmente difíceis. E vendo isso aqui, não tem como não relaxar. Então, é um presente para quem entra aqui. Todo mundo devia visitar. Mas nesse momento tão difícil que a gente passa pela vida, é um oásis. Muito obrigada ao tribunal dar este presente para Belo Horizonte. Confira agora outras notícias do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região está sob nova direção. O desembargador Valisney de Souza Oliveira tomou posse como presidente. Ele substitui a desembargadora Mônica Cifuentes e vai dirigir o TRF6 no biênio 2024-2026. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, participou da solenidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais sediou o lançamento da primeira versão em português do livro Direito Penal, Parte Geral, Tomo 1, do renomado jurista alemão Klaus Roxin, em coautoria com o professor Luiz Greco, que também é um dos organizadores da publicação ao lado do professor Alaor Leite. Os dois fizeram doutorado na Universidade de Munique, sob a orientação de Klaus Roxin. A obra apresenta os fundamentos e critérios gerais de responsabilização criminal e traz discussões que interessam não só a quem atua no meio jurídico, mas a toda a sociedade. Participaram do lançamento o presidente do TJMG, desembargador Correia Júnior, magistrados e autoridades, como o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o vice-presidente do Superior Tribunal de
Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, os ministros do STJ, Afrânio Vilela e Rogério Schietti Cruz, além do ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais encerrou a 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Para marcar a data, foi assinado um acordo de cooperação técnica com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O documento prevê ações conjuntas para a realização de cirurgias reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. A 10ª etapa do mutirão de Brumadinho foi encerrada com resultado positivo. Foram homologados 128 acordos nos dias 22, 23 e 26 de agosto, o que representa um êxito de 95% das audiências realizadas. As ações analisadas tramitam no Núcleo de Justiça 4.0 Cooperação Judiciária e se referem às indenizações por danos à saúde mental de moradores de Brumadinho, afetados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, ocorrido em 2019. No próximo bloco, uma entrevista com a coordenadora-geral do CONJUR, Comitê de Justiça Restaurativa, a desembargadora Hilda Maria Teixeira da Costa. Eu recebo agora aqui no estúdio a coordenadora-geral do CONJUR, Comitê de Justiça Restaurativa. A desembargadora Hilda Teixeira da Costa fala sobre o livro Desafios da Justiça Restaurativa na Violência Doméstica. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Desembargadora, o livro está sendo lançado, a senhora escreveu o livro. De que forma a senhora aborda esse tema tão importante, né, da justiça restaurativa na violência doméstica? Quais são os principais pontos do livro? O livro trata, né, da justiça restaurativa, como é um conhecimento que poucas pessoas ainda têm no nosso meio jurídico, né, e no meio geral. Então tem um apanhado primeiro falando o que é justiça restaurativa, os métodos, uma pequena história sobre justiça restaurativa. E depois eu entro na justiça restaurativa na violência doméstica, que a justiça restaurativa ajuda muito a melhorar os relacionamentos das pessoas envolvidas na violência doméstica, sempre resguardando a segurança da vítima, mas com um procedimento que a gente sabe que na realidade da vida de um casal, por exemplo, que tem um problema de violência doméstica, muitas vezes eles têm filhos, então é importante eles terem um mínimo de relacionamento. Mas a intenção é que tenha um relacionamento mínimo, um diálogo construtivo, uma escuta entre eles que permita que eles possam resolver seus problemas do dia a dia, principalmente se têm filhos. E debater esse tema, né, tão importante, o combate à violência doméstica, isso tem que ser feito todos os meses, durante todo o ano, mas ganha uma conotação especial por ser em agosto, tem o Agosto Lilás, acabamos de ter agora a Semana da Justiça pela Paz em Casa, isso reforça mais? Com certeza, porque a violência doméstica hoje é uma política pública, né? O combate à violência doméstica. E a gente vê que a quantidade de mulheres hoje vítimas de violência doméstica no nosso Brasil, infelizmente, ainda é muito grande. Nós temos 1 em cada 3 mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil, né? Segundo dados da Data Senado, né? Então a gente vê que realmente precisa e é urgente essas políticas. Então o Agosto Lilás, que vem exatamente priorizar e lembrar, né, a todo mundo dessa necessidade de cuidar dessa área da violência doméstica, torna mais especial ainda esse estudo que eu fiz em relação à violência doméstica e justiça restaurativa. Então agora a pergunta, né, o que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, na verdade, é uma filosofia de vida. A gente vê num conceito mais amplo, mas é também uma nova forma de resolução das demandas existentes, dos conflitos que existem entre pessoas. Então, a justiça restaurativa pode ser utilizada tanto em casos judiciais quanto em casos extrajudiciais, que ainda não chegaram ao conhecimento do Poder Judiciário. A prática, na verdade, a gente usa mais aqui no Brasil um método que é o Círculo de Construção de Paz.
E no Círculo de Construção de Paz a gente coloca todo mundo sentado em roda, os diretamente envolvidos no conflito, os indiretamente envolvidos, com a ideia de que eles possam falar sobre o que aconteceu, mostrar seus sentimentos e necessidades e tentar encontrar uma solução que atenda mais o interesse deles para que aquela situação não volte a acontecer novamente. E em quais casos a justiça restaurativa pode ser aplicada, ou pelo menos em quais locais, por exemplo, escolas, enfim, de forma geral? Aqui em Belo Horizonte, nós temos um programa, que é o Programa Nós, que é precursor, que visa exatamente constituir núcleos de práticas restaurativas dentro das escolas municipais e estaduais, que se localizam aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos uma adesão maior do município, então tem muitas escolas municipais que já têm essas práticas de justiça restaurativa. Mas, além disso, a justiça restaurativa pode ser utilizada para melhorar relacionamentos pessoais, dentro de questões administrativas de órgãos públicos, de empresas, pode também ser utilizada para resolver conflitos, seja de grande potencial ofensivo ou de pequeno potencial ofensivo, que tenham ou não chegado ao judiciário. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma atuação dentro do CIA, que é o Centro Integral de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, que desde 2011 já faz essas práticas de justiça restaurativa. E temos também uma atuação no GCRIM, que é o Juizado Criminal, buscando uma forma diferente de resolver as demandas, trazendo a vítima para ela falar também das suas necessidades e dos seus sentimentos em relação ao fato que ocorreu. Eles resolvem ali entre eles, entre os envolvidos, com a ajuda até de parentes, enfim, de outras pessoas também do meio, conversando, com diálogo? Exatamente, com um diálogo construtivo, todo mundo contando a sua história, contando onde que aquele fato influenciou na sua vida e como que a vida mudou depois do que aconteceu. Então, muitas vezes, assim, os doutrinadores internacionais todos comprovam que a prática de justiça restaurativa minimiza muito o trauma que as pessoas sentem, principalmente o trauma da vítima, que não tem um lugar para falar das suas necessidades e da situação, dos sentimentos que ela passou a ter em consequência do fato que ocorreu. Por exemplo, se estiver na escola sofrendo um bullying, por exemplo, aquilo está fazendo mal para aquela adolescente, para aquela criança, se debate aquilo ali na sala com os alunos, enfim, na roda de conversa, e ali se chega a uma solução, não é isso? Muitas vezes coloca a pessoa que fez o bullying, né, que praticou o ato, e a pessoa que está sofrendo o ato, para conversarem, para eles verem, por exemplo, muitas vezes a pessoa que faz o bullying, ele não tem noção dos efeitos psicológicos e sociais que ele está causando naquele colega de sala. Ele, na verdade, está fazendo muitas vezes uma brincadeira, que não é uma brincadeira, na verdade, que é uma brincadeira de mau gosto, mas uma brincadeira que ele não tem a noção dos efeitos que aquilo pode trazer na vida daquele outro adolescente. Então, muitas vezes, por exemplo, a adolescente que foi vítima não quer mais sair de casa, ela tem medo de sair porque ela vai ser chamada de bolota. Então, isso cria uma série de limitações, e muitas vezes limitações que a outra pessoa nunca imaginou que podia trazer para ela. Quando ela escuta a adolescente que é vítima falando de tudo que aconteceu em relação àquele fato e como aquelas consequências geraram na vida dela outras situações que deram para ela pavor, por exemplo, de conviver com outras pessoas, medo de relacionamentos, ele começa a perceber que ele foi muito além do que ele queria com o fato que foi feito em si. Então, ele se responsabiliza de uma forma mais ativa e passa a entender que aquele fato que ele fez, muitas vezes sem medir as consequências, trouxe consequências enormes para aquela adolescente e muitas vezes trouxe consequências também para vários colegas que estão presenciando aquilo, que acham que ele é uma pessoa indevida, que ele não é um adolescente que é bom para se socializar. Então, ele começa a perceber que o que ele faz atinge mais pessoas até do que só aquela pessoa que ele está nominando de forma indevida dentro de uma sala de aula. Ou seja, ele vê que os efeitos do que ele fez são maiores do que ele podia imaginar. E aí, ele se responsabilizando, ele passa a mudar, ele se conscientiza do que ele fez. E aí ele começa a adotar outro tipo de atitude, comportamento em relação àquele fato. E quais as diferenças entre justiça restaurativa e mediação? As diferenças são enormes.
tá? Mediação, na verdade, o mediador, ele facilita o diálogo entre as partes envolvidas no conflito, tá? E o facilitador, ele chama, além das pessoas diretamente envolvidas, as outras pessoas, né, que são os membros da comunidade, os professores, o pai de um ou de outro que queiram participar, vamos falar assim, amigos. Então, todos conversam de forma conjunta. A técnica é completamente diferente. É outra forma de agir e de tentar resolver a situação existente. Depende da situação que houve para a gente saber qual que é a melhor técnica a ser utilizada. Fala pra gente um pouco sobre o trabalho do Conjur, o que é feito, qualquer pessoa pode procurar, como é que funciona? O Conjur é um comitê de justiça restaurativa que, na verdade, é o órgão gestor da justiça restaurativa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e trabalha junto com o CEAJU. O trabalho do Conjur é um trabalho de reunir todos os dados em relação à justiça restaurativa, fazer os dados estatísticos, trabalhar, ajudar o pessoal do interior a formular programas de justiça restaurativa, o projeto de justiça restaurativa na sua comarca, tentar achar formas de incentivar e de sensibilizar as pessoas a irem procurar mais resoluções através da justiça restaurativa. Mas ajuda os projetos tanto do interior quanto da capital. Desembargadora, agradeço pela entrevista, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre justiça restaurativa, porque é um tema que eu gosto demais, é uma ideia que veio para trazer mudanças positivas, no meu entender, para o Poder Judiciário, né, e para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada. O programa Justiça em Questão fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.